Louvado seja Deus. Eu entendi porque o Espírito Santo me acordou 4h30 da manhã, eu cansado, com sono, com frio. A minha esposa estava adormecida, comecei a orar, a clamar. Então eu falei que nós temos que entender que a todo momento, povo de Deus, a todo momento nós temos que estar preparados, porque nós estamos numa batalha espiritual. O inimigo de nossas almas não brinca um segundo. Então, muitas das vezes, nós perdemos as oportunidades ricas de Deus, porque nós dizemos: eu não consigo, eu não estou preparado. Mas eu também não estou preparado. Sabe por quê, igreja amada? Quem prepara é o Espírito Santo. A glória Aleluia! Glória a Deus, Jesus. Em concordância com a oração da minha amada irmã, ele que já buscou a oração pelo ministrador do Evangelho nessa dia da consagração, Senhor. Que não seja eu falar, ministrar os corações sedentos de ouvir a tua voz, Deus, mas que seja o teu Espírito Santo, Pai. Retira daqui, Pai, qualquer empecilho do adversário das nossas almas, ó Deus, para que essa palavra vá e dê fruto aos corações. Em nome de Jesus, ó Deus. Com gentileza, a palavra de Deus é em Mateus, capítulo 6, versículo 24, por favor. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Quem foi Mateus rapidamente? Mateus, ele foi o publicano, o qual prejudicava o povo, extorquindo o povo com impostos altíssimos, mas ele teve um encontro com Jesus. Com Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E se tornou Mateus. Amém? Diz a palavra maravilhosa do Eterno Deus, Mateus 6, 24 apenas. Amém? Por gentileza. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que é que eu entendo dessa palavra poderosa de Jesus de Nazaré? Que nós não podemos jamais agradar dois senhores. Muitos, infelizmente, estão fazendo, estão agradando ao mundo e agradando ao Senhor. E nós todos, igreja, Senhor, nós temos que tomar uma posição. Nós temos que tomar uma posição diante de Deus e sabemos o que queremos através de quê, através de, em primeiro lugar, o perdão. O perdão não pode ser de boca, o perdão tem que ser de fato e verdade. Mas todavia não precisa andar com aquele que quer meu mal, aquele que quer destruir, aquele que me odeia. Mas eu tenho obrigação, como homem de Deus, de interceder e orar de noite, sem tentar pelos meus inimigos, porque a minha luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, potestade do mal e os decaídos. Amém? Amém. Então nós temos que tomar uma decisão. É nesse dia agora, eu e vocês, igreja, o que nós queremos na nossa vida? Queremos só a bênção do Senhor, barriga cheia, fartura, emprego, prosperidade, cura. O Senhor conta conosco, o exército de Cristo. Não podemos adorar dois senhores. Quando nós adoramos a Baal, nós adoramos, mas existe aquele que nos dirige, o Espírito Santo de Deus. Ele fala no teu coração e eu também. Ele dirige-nos para a gente saber o que nós temos que fazer, fazer. Rapidamente, passando na palavra de Deus, eu vou agora rapidamente em Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, versículo 12. Tem a ver com o que eu estou ministrando aqui ao coração de vocês. Isaías 14, versículo 12. Existe um que agradava a Deus, o nome dele era Lucifer, chamado também Estrela da Manhã, portador da luz, ele era Lucifer. Já como esse nome é forte, ele era Lucifer, ele morava lá no céu. Ele era um anjo querubim que administrava muitas coisas no céu. Mas diz aqui a palavra, em Isaías 14, 12, o que aconteceu com o Lucifer. Como caíste no céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, Lucifer, ele escolheu o pior, ele deixou de ser o anjo do céu, querubim,
vai se tornar hoje o mentiroso, o acusador, o diabo, aquele que vive na mentira. Então, dois senhores, volto a perguntar, responda seu coração nesse dia, qual senhores que nós estamos agradando? Foi ministrando aqui anteriormente a mim, uma palavra sábia da irmã, dizendo que ela adora em primeiro lugar a Deus, o reino de Deus, a justiça e as coisas serão acrescentadas na tua vida e na minha. Nós devemos respeitar nossos pastores, nós devemos respeitar nossos líderes, mas acima de tudo, em primeiro lugar, respeitar e fazer a vontade de Deus, de Jesus. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Como está a nossa vida na rede social? Responda para si próprio. O que tem feito na rede social? Quantas almas poderiam receber de mim, você convertido, uma palavra de Deus para que a fé se liberta? Mas é mais fácil nós aguardarmos curtida na rede social, cair de sorriso. Quantas pessoas poderiam receber hoje um versículo, uma palavra que evitaria um suicídio, evitaria muita coisa ruim? Então, que nós venhamos falar sim para Jesus, que nós venhamos fazer o ID, que nós venhamos sair das igrejas. Eu tenho visto que as igrejas estão cheias de pessoas, mas lá fora não existe um que queira evangelizar. Jesus, aleluia. Verdade, Jesus. Então nós devemos continuar fazendo o ID de Jesus. Então existem dois caminhos. O caminho do sim e o caminho do não. Muitas das vezes, o caminho do sim para o pastor, para A, B ou C, é um não para Jesus. Por quê? Estamos olhando o pastor. Queremos enaltecer o pastor, achando que por isso nós vamos crescer na obra, não. Quem faz nós crescer na obra é Jesus de Nazaré. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Pois, somente até aquilo que Deus me deu, né? Então nós devemos agradar sim a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Vamos ganhar mais alma para Jesus. Eu tenho 36 anos que aceitei Jesus. Eu fico triste com a minha esposa em casa, porque 99% hoje dos cristãos não querem mais falar de Jesus. Sabe por quê? Tem vergonha, vão rir na sua cara, vão te chamar de maluco. Me dá pouco antes de vir para cá, eu tenho canal no YouTube chamado Rogério Santos Jesus. Um amigo meu aí em Israel, onde eu trabalhei no presidente, escreveu assim: Rogério Maluco. Eu escrevi: glória a Deus, Rogério Maluco, por Jesus aquele contando história. Estou contigo. Eu amo quando me chamam de maluco lá no seu modo, porque eu não lembro Jesus, aquele que me livrou da doença e curado em 93,